Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora para mais uma aula, tá bom? Espero que todos estejam bem. Vamos agora. Vocês vão ver que a gente hoje vai utilizar a apostila 2 de vocês. Na apostila 2 começa com a unidade 1, que aí a gente vai estar falando sobre os números racionais, tá bom? Essa imagem que eu estou mostrando aqui é uma imagem de todos os elementos que pertencem ao novo grupo que a gente vai trabalhar, que eu digo que é o conjunto dos números racionais. Veja aqui que os naturais representam a contagem de objetos, de seres e etc. Já quando a gente falava dos números inteiros, vem a necessidade de utilizar valores, tanto positivos quanto negativos, temperaturas, quanto positiva quanto negativa. Agora veio a necessidade de representar partes de um todo através de uma numeração, que aí a gente vai utilizar os números decimais e as frações para representar essas partes. Até então a gente só via o que? O inteiro, o que representa o todo. E quando esse inteiro é dividido? E quando esse inteiro é compartilhado? Como é que a gente pode numerar essas partes de forma utilizando algarismos? Então, a gente vai utilizar frações e números decimais, tá bom? Vamos ver agora situações do nosso dia a dia em que aplicamos esses números que iremos ver hoje e os números que vocês já viram com relação aos números inteiros. Vejam aqui que eu tenho figuras de saldo bancário, que é um extrato que a gente tira quando a gente tem uma conta, e lá nesse extrato mostra os valores positivos e negativos. Claro, os valores negativos foram aqueles que foram retirados. E os positivos é o que você ainda tem ou que você depositou. Tem aqui essa imagem para representar a temperatura. Tem aqui uma imagem de pessoas trabalhando com compras e vendas. Então, a utilização do dinheiro, sistema monetário e valores positivos e negativos. Temos aqui um espaço em que a gente mostra com relação à profundidade e à altitude, que a gente utiliza assim dos números inteiros. Agora vamos inserir nesse novo grupo os números decimais e fracionários. Aqui eu tenho 3 situações em que eu vou apresentar a vocês situações do nosso dia a dia em que a gente aplica os números racionais. Vejam aqui. Aqui para representar a altura, eu usei números decimais. Aqui para representar valores de cada produto, eu utilizei números decimais. Poderia também estar representando o peso desses produtos em números decimais. E aqui eu estou representando a quantidade líquida de um produto dentro do recipiente em números decimais. Vejam que a gente aplica muitas das vezes os números decimais ou fracionários em unidades de medidas. Por quê? São unidades, são aplicações que a gente vai não só trabalhar o todo, a parte inteira, como as partes. É como se a gente tivesse uma pizza em que a gente corta em várias partes. Então, uma fatia representa uma numeração. Então, vamos ver aqui outras representações, só que através de fração no nosso dia a dia. Veja aqui que eu tenho 4 imagens de biscoito, de leite. Esse porquinho aqui foi só simbólico com relação ao guardar a mesada. E aqui é um jovem indo para a escola. Então, para ter uma ideia de horário. E eu vou aplicar para cada situação fração. A gente está acostumado a pedir me vê 1 grama, 100 gramas de biscoito. Existem medidas, né, no mercado, em lojas de doces, 200 gramas, 300 gramas e assim sucessivamente. Vocês já conhecem. Agora, representar isso em forma de fração, veja esse primeiro caso. Aqui eu estou dizendo que eu comprei 3/4 de quilos de biscoito. Então, olha a forma como eu represento a quantidade em quilos que eu comprei de biscoito, 3/4 em forma de fração. Aqui eu estou representando a quantidade de leite nesse copo, que é de meio litro. Estou representando a mesada que supostamente você tenha recebido e que você gastou 1/3 dessa mesada. Então, estou representando essa quantidade em forma de fração.
E veja aqui que 1/4 de hora está representando o tempo que vai começar a aula desta pessoa aqui, mas poderia ser você e assim sucessivamente. O que eu estou querendo dizer é que eu estou representando a hora em forma de fração, tá bom? Vamos ver o seguinte. Agora a gente vai ver a parte teórica com relação ao conjunto dos números racionais. Por quê? A gente viu o seguinte, eu mostrei para vocês diversas situações do nosso dia a dia que a gente aplica esses números. E veja que, quando eu falei dos números racionais, dos números naturais, dos números inteiros, esses dois grupos, esses dois conjuntos, eles estão inseridos no conjunto dos números racionais. E para representar o conjunto dos números racionais, será essa letrinha que é o símbolo para representar toda vez que a gente citar conjunto dos números racionais, a gente vai usar essa letrinha aqui, o quê? E veja aqui, isso aqui é um diagrama em que você está vendo o conjunto dos números naturais pintado de azul e o símbolo do conjunto é o N. Dos inteiros está representado na cor verde e representa pelo símbolo Z. E agora, o que a gente vai ver hoje são os elementos que estamos acrescentando no conjunto dos números racionais. Por que eu digo que eu estou acrescentando? Porque pela imagem que você está vendo aqui, o que ele está mostrando? Que os naturais e os inteiros fazem parte do conjunto dos racionais. Vejam pela imagem. O verde aqui está do lado de fora? Não, o verde está dentro dos racionais. O natural também está dentro dos racionais. Agora, se eu fizer essa pergunta a vocês assim, eu posso dizer que todo natural, eu tenho natural, está dentro do racional. Mas eu posso dizer que todo racional, ele está aqui dentro do natural? Não posso. Por quê? Porque você está vendo, olha a distância do conjunto que está representando o conjunto dos racionais. Ele não está dentro de nenhum desses conjuntos, e sim, esses dois conjuntos estão dentro dele, certo? Então, por isso, a gente diz o seguinte, que os conjuntos dos números naturais inteiros fazem parte do conjunto dos números racionais, tá bom? Vamos ver outros exemplos. Vocês vão ver sobre definição do que são conjuntos racionais. O conjunto dos números racionais é todo número que pode ser escrito em forma de fração, com um denominador diferente de zero, gente. Ou seja, todo número racional é o quociente, só um minutinho, é o quociente de uma divisão de dois números inteiros, na qual o divisor é um número diferente de zero. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou dizendo para você que todos os números, para que eu identifique se um número decimal ele faz parte do conjunto dos números racionais, eu tenho que transformá-lo em forma de fração. Então, qualquer número, um número natural, como é que eu faço para transformar um número natural em fração? Todo número natural você consegue transformar em fração. Todo número inteiro você consegue transformar em fração. Agora entra os números decimais. Os números decimais eles só serão elementos do grupo dos racionais se esses números decimais se transformarem em fração. Se não, esse número decimal não se transformar em fração, ele não faz parte. Então, veja aqui em outro diagrama que eu estou mostrando aqui para vocês alguns elementos do conjuntos naturais, alguns elementos que são familiares também para vocês do conjunto dos números inteiros e agora inserindo os elementos do conjuntos racionais. Ou seja, além desses novos números que iremos ver na nossa aula, esses outros que a gente já conhece, eles também fazem parte do conjunto dos números racionais, tá bom? Então, a gente coloca o seguinte, o conjunto dos números racionais é constituído por números inteiros, que são os positivos e negativos, os decimais, as dízimas periódicas compostas simples e frações. Essas dízimas periódicas compostas e simples são outros tipos de números decimais que eles estão inseridos no conjunto dos números racionais, tá, gente?
só ele tem um nome diferente. A gente não coloca simplesmente como número decimal, e sim como uma dízima periódica, tá bom? Vamos ver aqui. Vamos dar continuidade à nossa aula. Quando a gente falou de número natural, a gente viu uma reta numérica. Quando a gente falou de números inteiros, a gente também representou uma reta numérica para apresentar os números inteiros, certo? Veja o seguinte, que você tem uma reta aqui, certo? Que você tem o zero, que é o elemento central da minha reta numérica, e ele faz com que daqui para cá represente, vou colocar aqui para vocês, que daqui para cá representa todos os números negativos, inteiros, e para cá todos os números positivos inteiros. Agora, como eu estou apresentando para vocês uma reta numérica que vai acrescentar outros números que serão inseridos para o conjunto dos números racionais, vejam que agora eu tenho não só elementos inteiros, como eu tenho elementos, fracionários, que representa partes de um todo, e assim sucessivamente, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. Tudo simetricamente. Você está vendo que eles estão na mesma posição, só que em lados opostos, ok? Vamos lá, então, continuando. Você vai ver aqui que eu vou estar mostrando para vocês o seguinte: exemplos de números decimais que se transformam em fração. O que eu quero dizer quando ele fala se transforma em fração? É que eu posso representar uma quantidade em forma diferente. Veja que você vai observar aqui, que eu vou mostrar para vocês, duas situações. Por exemplo, aqui eu estou representando uma quantidade em número decimal, 3,7. Essa mesma quantidade eu vou representar ela em forma de fração, 37 décimos. A mesma coisa aqui, eu tenho 0,6. Quero representar a mesma quantidade, só que agora em forma de fração. Veja que está aqui, viu? A mesma coisa, os números periódicos que eu falei que são as dízimas. São números decimais, mas que se repetem sucessivamente e que são infinitos. Por que eu estou dizendo que eles são infinitos? Por causa das reticências que tem aqui, Toda dízima periódica vai ter essa repetição de números, pode ser 3, pode ser 30, 30, 40, 40, 15, 15. Pode representar, aqui a repetição está sendo de um número só, mas pode ser a repetição de 2 números, de 3 números e assim sucessivamente. Mas lembrando que todas essas dízimas, elas também se transformam em um número fracionário, em uma fração. Se eu não pudesse transformar em fração, eu iria dizer para você que ele não faz parte do conjunto dos números racionais, tá bom? Então, vamos ver lá. Agora, a gente vai observar outros exemplos de números racionais que podemos ver no nosso dia a dia. E é de grande importância vocês terem esta visão aqui, gente. Por quê? Falar de número decimal são duas características importantes. Bem, o número decimal ele precisa da vírgula, senão ele não é um número decimal. Por quê? Essa vírgula separa a parte inteira, ou seja, o que você já conhece, 2, 3, 4, da parte decimal, que é essa que está aqui. Então, vou colocar aqui de cores diferentes. Você vai ter aqui, essa parte aqui representa a parte decimal. Aí você vê que eu tenho a vírgula separando esses dois grupos. E desse lado de cá eu tenho a parte inteira. Então, beleza. Essa parte decimal, eu tenho o primeiro número após a vírgula, a gente fala que representa os décimos. A segunda casa decimal representa os centésimos. E a terceira casa, o milésimos. E daí por diante décimos de milésimo e assim sucessivamente.
E vejam que essas medidas decimais, olha elas representando em forma de fração. Veja, eu tenho 1/10, eu tenho 1/100, eu tenho 1/1000, ok? Vocês não podem esquecer dessas informações com relação toda vez que a gente falar de número decimal. Tem a parte inteira e também tem a parte decimal. Sem a parte decimal, ele não é um número decimal, certo, gente? Eu posso dizer que ele é um número natural ou que ele é um número inteiro, tá bom? Então, vamos ver outras situações. São exemplos que a gente pode ver a forma escrita. Olha, tá vendo a forma de fração? E olha ele na forma decimal. Representa a mesma quantidade, só está escrito o quê? De forma diferente. A mesma coisa 1/100. Olha para cá, tá aqui. Só que aqui está representado em número decimal e aqui em forma de fração. 1/1000. Olha como é que eu represento 1/1000 em forma de fração e em forma de número decimal. Viu? Agora, esses exemplos que estão aqui do lado também representam a mesma quantidade. O que eu quero que você identifique com relação a isso? É uma dica muito importante que todos os zeros que a gente acrescenta após os últimos algarismos da sua conta, né? A gente aplica-se do 1 ao 9, sem ser o zero. Então, qualquer número que finalizar e o restante for tudo zero, não vai interferir no valor. Somente quando eu acrescento zero no final de um número decimal, tá, galera? Na frente, representa, olha, aqui é 1/10. Já 1/100 eu tive que acrescentar um zero depois da vírgula para depois colocar o 1, porque o 1 fica na segunda casa decimal. Já aqui, eu tive que acrescentar 2 zeros, porque o milésimo tem que ficar o quê? Na terceira casa decimal, tá bom? Então, você veja que após a vírgula, os zeros que eu acrescento, eles sim têm importância. Agora, após isso, ele não vai alterar o resultado da questão. Isso é muito importante vocês verem isso, tá bom? Então, vamos ver outras situações em que a gente vai observar o seguinte. Números decimais que a gente vai ver. E como a gente faz para fazer a escrita dele? Como é que a gente lê um número decimal? Como é que a gente faz a leitura dele? Isso é muito importante vocês observarem. Veja o seguinte, eu tenho aqui estes números, todos os números que ficam antes da vírgula são os inteiros, que são os números que vocês já conhecem, os números naturais ou os números inteiros, completo. E eu falo que a parte decimal é a parte quebrada, é a parte repartida de um inteiro, tá bom? Então, ó, veja que tem a vírgula, porque sem a vírgula a gente não diz que é um número decimal, certo? Aqui representa a unidade, dezena e centena, que você já conhece. E a parte decimal é a primeira casa decimal, são os décimos. A segunda casa decimal são os centésimos. E a terceira casa, os milésimos, tá bom? Veja aqui que eu coloquei exemplos e como a gente faz a leitura desses números. Bem, todos os números que estão antes da vírgula é o inteiro, certo? Então, ó, olha como é que eu coloco aqui. 2 inteiros e 1/10. Porque, ó, o 1 está na primeira casa decimal, então eu coloco como 1/10. 23 inteiros e 45 centésimos. 134 milésimos. Eu não tenho a parte inteira. Ah, mas você tem um zero. O zero é neutro. Eu não vou dizer que zero é inteiro. Zero é um valor. Não tem quantidade. Quando eu falo assim, eu tenho 0 pizza. Eu tenho alguma pizza? Impossível, né? Veja o outro número aqui. 123 inteiros e 6 milésimos. Por que eu falei milésimo? O 6 está na segunda casa, que é de centésimo? Não. Está na primeira, que é de décimo? Também não. Está na terceira casa, então são 6 milésimos. Tá bom, galera? Vamos ver, então, outros exemplos de números decimais.
para depois a gente entrar nas frações, tá bom? Aqui nessa página a gente vai falar exemplos de números decimais e a gente vai comparar. Como é que a gente faz para identificar quando a gente tem dois números decimais, quem é o maior e quem é o menor? Bem, uma dica importante, quando você for analisar a parte decimal de um número, ele estando com vírgula, você tem que deixar bem claro o seguinte, que o décimo é maior que o centésimo e que o centésimo é maior que o milésimo. Então, ó, a primeira casa após a vírgula é a primeira casa decimal, ela é a maior de todas. Aí eu venho para quê? A segunda casa, é a segunda maior. E depois eu venho para a parte do milésimo, nesse caso aqui não tem o milésimo, mas se tivesse, é a terceira casa maior. Mas a gente não pode esquecer que a primeira, o que tem valor. Como assim? Vou dar um exemplo, por exemplo. Maria vai ganhar 5 décimos na avaliação e João vai ganhar 5 centésimos na avaliação. Quem vai ganhar mais ponto? É a Maria ou o João? É a Maria, porque 5 décimos é bem maior que 5 centésimos. Tá bom? Então, vamos ver esse caso aqui. Eu estou dizendo para você que 0,45 é maior que 0,35. Reparem que eu destaquei a parte aqui do décimo, porque a parte do centésimo são iguais, então não dá para eu comparar para saber quem é o maior. Então, eu sinalizei o quê? O décimo. Entre 4 e 3, o maior é o 4, certo? Então, por isso que este número aqui é o maior. Neste segundo exemplo, veja que eu tenho a parte inteira igual, então não dá para eu comparar. A parte do décimo também são iguais, ó, 1 e 1. Então, eu vou para o centésimo. O centésimo eu tenho 4 aqui e 5 aqui. 4 é menor que 5. Então, já que 4 é menor que 5, este aqui vai ser o maior e este aqui vai ser o menor. Veja outros exemplos. Esses outros exemplos eu coloquei aqui meio como pegadinha para você ficar atento. Veja, eu tenho dois números decimais negativos. E eu estou dizendo para você que eles são iguais. Mas, professora, como? Se aqui tem mais zeros, aqui seria... E aqui não. Veja, a parte inteira é 8. Aqui também é 8. O primeiro, que é o décimo, é 7. O décimo daqui também é 7. O centésimo daqui é 4. E o daqui também é 4. E o milésimo não tem valor nenhum. Aqui também não tem valor nenhum. Zero é um valor neutro, certo? Então, eles são iguais. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que se a gente acrescentar o zero no final do meu número decimal, não vai interferir no meu valor? Então, aqui é um exemplo. Não vai interferir, eles são iguais. Veja esse segundo exemplo. Eu tenho aqui 7,001, que é menor que 7,0,1. Aí, veja, aqui o décimo é 0. O décimo daqui também é 0. Já o centésimo é 0. Aqui é 1. 1 não é maior que 0? Então, eu já posso dizer que esse aqui é o maior. Ué, professora, mas o número 1 daqui está no milésimo. Lembra que eu falei? A primeira casa é a maior de todas. A segunda casa é a segunda maior. E a terceira é a terceira maior. Então, entre comparações, o milésimo e centésimo, centésimo é maior que milésimo nos números decimais, quando a gente fala de números decimais, tá bom? E aqui tem os outros exemplos. O sinal de mais, ele pode estar presente ou não, ele continua sendo dois números positivos, tá bom? Aqui, eu digo para você que esse aqui é maior porque ele é positivo. Porque se você reparar, se ele não tivesse sinal, eu iria dizer que eles são iguais. Mas eu tenho um valor de 12,23 positivo com um valor de 12,23 negativo. Qualquer número negativo, ele é menor do que os positivos, certo? Então, ok, galera, vamos dando continuidade. Essa aula de hoje, ela vai ser dividida em duas partes, tá bom? A gente vai falar de fração. Por enquanto, a gente está falando o quê? De números decimais, certo? Agora, a gente vai entrar com fração. Mas, para a gente entrar com fração, a gente vai falar isso
na nossa segunda parte da nossa aula, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. A gente vai ver com mais frequência quando a gente começar a desenvolver as atividades. Vejam com calma essa aula. Se tiver que repetir quantas vezes for necessário, você pode fazer isso para que você tenha um bom entendimento sobre o assunto, tá bom? Um grande abraço. Vamos para a próxima aula, ok?